série Municípios Capixabas, você vai conhecer São José do Calçado, localizado a 235 quilômetros de Vitória, no sul do Espírito Santo. São José do Calçado é um lugar de ruas extensas e tranquilas e uma população com cerca de 11 mil habitantes, número que se mantém há várias gerações. Conta a história que Calçado foi colonizado em 1855 por mineiros, vindos do Sudeste. As terras pertenciam a Itapemirim, chegaram a ser parte de Cachoeiro, assim como todas as cidades do Sul. A emancipação só aconteceu em 1923. Durante muito tempo, Calçado sobreviveu da produção de café. Apesar de ainda cultivar o grão, o município vem se destacando em outras áreas, como a pecuária leiteira e a fruticultura. São as propriedades de base familiar que ajudam a sustentar a economia local, como a de seu Expedito, pequeno produtor que conseguiu recursos para a construção de uma fábrica de doces. Calçado, o forte é a agricultura, né? Não tem grandes indústrias. Aliás, nem indústrias, né? Nós temos uma indústria aqui na comunidade nossa, uma fábrica de doce, que hoje, por exemplo, está atendendo mais de 40 famílias. Nós temos 7 famílias diretamente trabalhando nessa fábrica, fora os agricultores que vendem a matéria-prima para transformar e fazer esse produto. Os mineiros foram importantes personagens na história de Calçado. Aqui deixaram marcas, expressas nos casarios antigos, na cultura e tradições. Mas a cidade também recebeu influência dos portugueses, que chegaram ao estado por volta de 1850 para trabalhar nas lavouras de café e cana-de-açúcar. É deles a herança mais preservada pelos calçadenses, o carro de boi, meio de transporte usado até os dias de hoje, que virou símbolo da cidade. Não são só as carroças puxadas por animais que remetem ao passado. As ruas inclinadas de paralelepípedos e casarios antigos também ajudam. Berço do presbiterianismo do Espírito Santo, a sede da primeira igreja foi construída no início do século passado. Uma passagem histórica marcada por conflitos. Após a chegada, em 1907, uns 2 anos depois, em 1909, houve um conflito entre católicos romanos e os protestantes, porque não conseguiam se entender as duas partes. Inicialmente era muito estranho para a chegada dos protestantes, então teve lá algumas diferenças religiosas no início. O que aconteceu foi que, por parte de alguns, houve então uns boatos, alguns mitos que foram levantados a respeito de algumas atitudes dos presbiterianos, dizendo que alguns tinham santos que eram utilizados de cabide na sua casa, outros diziam que havia uma caixa de santos que tinha sido quebrada pelos protestantes, estava guardada dentro da residência de um dos fiéis. Outros diziam que haviam jogado um crucifixo num lago aqui, num rio aqui de Calçado, e por conta disso passou a acontecer um período de grande seca aqui na região. Então muitos boatos foram sendo levantados por causa da questão da própria intolerância religiosa, e por isso então gerou-se um conflito. Da intolerância à paz. Em tempos de liberdade religiosa, o templo hoje é um monumento histórico que se destaca na paisagem da cidade. O prédio, ele representa toda uma história de um povo que a princípio sofreu por causa da intolerância, mas que nós acreditamos que pela graça de Deus foi reerguido, e a própria cidade entendeu a importância da própria igreja presbiteriana na cidade, porque anos mais tarde, em 1912, foi reinaugurado esse templo, reconstruído, inclusive com a ajuda da própria prefeitura. Então houve uma participação da cidade em si, da liderança da cidade,
e entendeu que não se podia conviver com a intolerância religiosa, mas era necessário o bom entendimento de todas as partes. Calçado é também guardião de outra raridade, a tipografia, considerada a mais antiga do Espírito Santo. Essas máquinas alemãs deram vida ao jornal oficial da cidade durante 71 anos. Apesar de ainda funcionarem, hoje são usadas apenas para a produção de material interno, como receituários e capas de processos administrativos. Antônio está no comando dessas máquinas há mais de 30 anos. É um dos poucos que ainda exerce a atividade. O trabalho é minucioso. Letra por letra, ele forma 1, 2, 5 páginas em placas de chumbo. O último dos tipógrafos já fala de forma saudosa de uma era que, para ele, ainda não acabou. Tem em outros lugares esse tipo de serviço mais. Alguns lugares têm uma máquina desse tipo aqui, mas não tem mais esse serviço aí de composição. Não tem, porque eles querem modernização. Eles acham que isso aí já é ultrapassado, né? A última edição do jornal A Ordem, produzida aqui, foi em 1997, ano que representa um divisor na história da imprensa oficial da cidade. O jornal A Ordem, ele é um jornal antigo, em todo o estado do Espírito Santo, né, sendo considerado o mais antigo do estado. E ele precisa, há muito tempo que ele vem sendo feito de uma maneira, vamos supor, conservadora. Né, aquelas suas páginas preto e branco, e mais publicando o lado oficial da administração, ao invés de lados informativos, porque também exige a parte informativa, que é as obras que a administração faz, né, o trabalho que a administração vem fazendo, que é muito mais interessante se colocar através de como uma matéria jornalística, do que se colocar só a parte oficial. Você pode transformar o oficial em informações. Então, a gente pensando na maneira de atrair mais os leitores calçadenses para o jornal A Ordem, a gente, quando eu recebi o convite de ser diretor do Departamento de Imprensa Oficial, eu levei a proposta até o prefeito, antes mesmo de ser nomeado, que iríamos colocar mais páginas de informações, de matérias jornalísticas, e colocar todas as páginas de matérias coloridas, acabar com a parte preto e branca. Desde a fundação em 1926, A Ordem é o jornal mais antigo em circulação do Espírito Santo sem interrupções. Com o projeto de modernização, o periódico passou a ser diagramado com auxílio do computador. Ganhou cor e muitas páginas a mais. Hoje a gente usa o computador que tem mais recursos, entendeu? Facilidade de colocar fotos, entendeu? Pode estar trocando de foto todo mês, o que antes não podia, porque era através de glitches, aproveitava o mesmo glitches semanalmente, entendeu? E até mesmo para diagramar, fazer uma coisa mais bonita e mais bem estruturada. Hoje nós estamos com uma distribuição de 3.000 exemplares. E, assim, graças a Deus foi bem aceito. A gente teve um pouco de medo, porque por ser um jornal tradicional, a cidade ter o maior número de idosos do Espírito Santo, né? Ter um proporcional dizendo, é claro. A gente ficou com medo que eles não fossem aceitar bem essa mudança. Mas, graças a Deus, até hoje já tem recebido elogios e eu acho que a gente foi pelo caminho certo. São José do Calçado também é conhecido pela rica literatura. A cidade foi parar no Guinness Book, o livro dos recordes, com o maior número de escritores por metro quadrado. São 107 autores. Com tantos filhos ilustres, a criação de uma Academia Calçadense de Letras era inevitável. A Academia Calçadense de Letras é hoje considerado símbolo máximo da cultura de São José do Calçado. Ela foi fundada em 26 de dezembro de 1991. Em 2009, nós fomos agraciados com a sede própria, que foi uma cortesia da família do saudoso Dr. José Carlos da Fonseca, que era confrade nosso. Hoje nós somos uma das poucas academias a ter a sede própria. Isso nos honra, nos orgulha, porque é fruto de um trabalho de longa data,
dos nossos poetas, escritores e da tradição calçadense, que é da terra dos escritores, dos magistrados, dos professores, dos poetas. Entre os imortais, figuras conhecidas como o ex-governador do estado, Cristiano Dias Lopes Filho, e José Carlos da Fonseca, ex-deputado federal e estadual. O presidente da academia, Edson Lobo, aos 8 anos já ensaiava os primeiros poemas. A poesia sempre fez parte da vida dele. Inspiração por aqui é o que não falta. A nossa topografia montanhosa, o nosso clima, as flores, tudo isso nos inspira. Então, São José do Calçado é um celeiro de grandes artistas. Na terra dos magistrados, políticos e escritores, conhecemos a Terezinha, professora aposentada de 82 anos, apaixonada pela cultura e o conhecimento. E os professores da época eram professores mesmo, professores formados, doutores, como tinha juízes, advogados, professores formados, com formação mesmo. E, então eu, por exemplo, gostava imensamente de estudar. Mas na época de Terezinha não tinha moleza não. Apesar de grandes incentivadores da leitura, os professores eram rígidos. Bem-humorada, ela conta como se sentia ao ouvir os passos da diretora. A gente brincava quando estava na escola, olha o toque-toque da dona Mercedes, é o sapatinho dela que passava. Então a classe ficava completamente de silêncio. O primeiro ginásio da cidade foi fundado na década de 1940 e até hoje funciona como escola. Terezinha sente saudades dessa época, das festas, dos desfiles no ginásio. Alegrias guardadas com carinho. Os calçadenses amam mesmo a terra. Pedro nasceu aqui e trabalha no mesmo lugar há 34 anos. Confessa que já até pensou em sair do município, mas isso foi há muito tempo. Agora é só esperar a aposentadoria e viver. Curtir muito, muita série, muito carnaval e pronto. Outro entusiasta sobre sua terra natal é José Antônio Pimentel. Apesar de morar em Vitória, não deixa de ir lá todos os meses. Calçadense com orgulho, fala com carinho da cidade onde nasceu e cresceu. Eu acho que Calçado é o berço da cultura do sul capixaba, é uma das cidades assim que é mais conhecida no Espírito Santo pela origem de várias personalidades. Calçado é uma cidade simpática, tem até um slogan, cidade entre montanhas e flores, cidade de simpatia. Calçado, para a gente calçadense, assim, é muito importante, porque Calçado tem uma cultura que vem lá de 1900 e um pouquinho da educação. E dali saíram, então, várias pessoas que brilharam na política do Espírito Santo, na cultura do Espírito Santo, escritores famosíssimos do Espírito Santo e Brasil, tá certo? Então, isso tudo vem lá do colégio. Então, essa formação nossa, ela foi muito importante e está sendo atualmente, inclusive, na atualidade, porque o colégio está lá de pé e bem administrado. Quem nasce em São José do Calçado é calçadense, certo? Mais ou menos. Isso porque os filhos da cidade também são chamados de, acreditem, broinha, bolinho famoso na região. Dona Antônia sabe como ninguém fazer o quitute que deu origem ao apelido. Tudo começou há mais de 70 anos. O que eu sei é que o colégio aqui era particular, né? Então vinha aluno de Bom Jesus. Você sabe como é que vinha com pouco dinheiro, então que era mais fácil para eles comprar era a broinha. Tinha uma padaria, a dona da padaria é a dona Rita, né? Então ela fazia muito essas broinhas, mas não sei se é dessa não, sabe? Não vou te falar que é dessa que eu não sei. Então o povo comprava muito. Depois, os daqui iam estudar lá e levavam broinha. Chegava lá, trocava broinha com eles, né? Com os alunos de lá, os coleguinhas de lá.
Eles trocavam o troco da broinha e falavam... Aí quando o ônibus chegava, eles diziam, já vem a broinha. Então foi assim, pai. A casa de Antônia fica sempre cheia. É fácil imaginar o porquê. Ela aprendeu com a mãe, ainda criança, a receita da broinha, que leva fubá, açúcar, trigo, óleo, ovo, leite e fermento. Na teoria, tudo muito simples de fazer. É amassar e usar uma forma improvisada para fazer as bolinhas. Mas, como toda receita, sempre há aquele segredinho de família. O que tem que fazer depois da massa. Depois da massa pronta, igual tá ali, tem que deixar esfriar. Depois dela fria, é que coloca o ovo e o pó royal. É só isso. Será que é esse mesmo segredo? Só fazendo a receita para saber. Tá ligado? Provadíssimo. Porque tem um sabor diferente, né? Assim, tem aquele gostinho de casa, roça mesmo. São José do Calçado, cidade simpatia entre montanhas e flores. Terra dos escritores, de gente amiga, acolhedora, saudosa, que ama o lugar onde nasceu. Sou filho do Espírito Santo, por obra e graça de São José do Calçado. Que as pessoas saem, mas saem com o coração partido. De vez em quando estão aí todos os eventos, todos os feriados, eles estão sempre presentes na cidade. Esse aqui é o melhor lugar do mundo, um lugar tranquilo, passivo. Aqui estão os meus amigos, o pessoal que vai embora, quando volta, tá aqui pra gente rever. Então é um lugar tranquilo, não sairia daqui não.